Vamos conversar sobre tudo isso, então, com a Cristiane Quartaroli, que é economista-chefe da Ouribank. Cristiane, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Cristiane, vamos começar fazendo um apanhadão, porque a gente está vendo aí vários países, né? Tóquio muito animado hoje, com essa política fiscal mais expansionista da nova primeira-ministra, a ser apontada, a ser indicada ainda, mas já assumiu a liderança do maior e principal partido do Japão. Aí, do outro lado, a gente tem um shutdown no governo dos Estados Unidos, mas a gente também está vendo, não sei se uma crise fiscal, mas problemas fiscais substanciais nos Estados Unidos e também na França. E lembramos do Brasil. Como é que isso vem ditando o rumo de todas essas... O que a gente pode encontrar, ver de semelhanças nesse contexto mundial, desde a pandemia, do endividamento crescente dos governos e da dificuldade, depois, desses líderes políticos lidarem com essa dívida pública escalando? Oi, Amanda, bom dia a todos, obrigada pelo convite. A gente, como você mencionou aí, a gente está vendo problemas fiscais praticamente em todo o mundo, né? E claro que um dos responsáveis por isso foi a época, de fato, da pandemia, né? Onde se gastou muito por questões óbvias, necessárias, mas agora os governos tentando formas aí de conseguir fechar essa contabilidade, né? Porque é importante para os países que as contabilidades se fechem. É como se fosse a conta nossa de casa, né? A gente não pode ficar no negativo, o governo também não. E aí os governos estão tentando, aí, inclusive aqui no Brasil, né, fechar essa conta para encerrar o ano com a contabilidade positiva. Então, falando um pouquinho dessa renúncia do ministro da França, até que você mencionou, né? Embora isso não tenha um impacto imediato e direto para o Brasil, né, ele mostra uma instabilidade política na França, dificuldade de aprovar e manter essas políticas fiscais no país, né, e esse tipo de notícia ele acaba gerando aversão ao risco e um risco global, e acaba, queira ou não, acaba impactando a percepção dos investidores sobre os países emergentes, e aí a gente inclui o Brasil, né? Então, eu acho que o impacto desses problemas fiscais no mundo, e aqui também, né, mas pensando em mundo primeiro, como que isso impacta o Brasil, é nessa percepção de risco, né? A gente tem uma piora na percepção de risco geral que acaba afetando valor de ativo aqui no Brasil por conta disso. É interessante, né? No fim, você tem uma interdição do diálogo entre os diferentes lados do espectro político. Você imagina na França, nos Estados Unidos, em que eles simplesmente não conseguem sentar para conversar e definir um orçamento para o seu país. Nos Estados Unidos, para elevar o teto da dívida, você continuar financiando a própria máquina pública, o governo, tanto é que você tem milhares de funcionários públicos agora numa licença não remunerada, no que eles chamam de furlough, e na França, a inabilidade de qualquer liderança política fazer um acordo mínimo, chegar a um consenso entre esquerda e direita para votar o orçamento do país, né? Veja a que ponto chegamos. Mas trazendo aqui esse olhar para o Brasil, Cristiane, a gente tem, por exemplo, a divulgação do IPCA, que é o indicador mais importante dessa semana para nós, que é a inflação. O que você pode nos dizer sobre perspectiva de inflação, de como essa inflação vem desacelerando versus uma política ainda muito restritiva do Banco Central, que insiste em manter a taxa de juros em 15% ao ano e mais, não dá nenhum sinal de quando o ciclo de redução dessa taxa vai começar. Certamente não será esse ano, já empurrou para o ano que vem. É a forma acertada de lidar com os juros? Está excessivamente conservador ou hawkish no jargão do mercado? O que você vê para a inflação e política monetária, Cristiane? Olha, Amanda, de fato, a gente teve uma desaceleração da inflação esse ano, né? A gente observa isso um pouco impactada pela queda do dólar até desse ano, né? A gente teve o dólar perdeu força no mundo, né? E aqui no Brasil
o real foi uma das moedas emergentes que mais se valorizou e isso acabou se refletindo de forma positiva na inflação. Então, a gente está vendo a inflação desacelerar, mas o Banco Central continua, de fato, batendo na tecla de que ainda existem, o Banco Central ele olha um balanço de riscos, né? Então ele coloca os riscos positivos e os riscos negativos numa balança. Para ele, na visão do Banco Central, a gente ainda tem muito mais riscos negativos do que positivos para a inflação. Então ele enxerga que a inflação ainda não está convergindo. E não está, se a gente olhar, quer dizer, ela está desacelerando, mas ela ainda não chegou na meta de 3%, né, as projeções de inflação. Então, o Banco Central ele está olhando hoje a inflação de 2026, né, que ainda não está na meta, as projeções. E ele enxerga que esses riscos que a gente tem hoje, que inclusive tem a ver com essas questões mundiais que a gente estava comentando anteriormente, né, essa percepção, essa piora de percepção de risco, a questão do shutdown nos Estados Unidos, a gente ainda tem mais riscos negativos do que positivos. Então, por isso ele atua com esse discurso mais duro, mais hawkish, como você mencionou, e, portanto, a gente não tem expectativa de queda de juros ainda para este ano. Na minha visão, eu acho que o Banco Central, a meta do Banco Central, né, a função do Banco Central é trazer a inflação para a meta do Banco Central do Brasil. Então, eu acredito que eles estão agindo de forma correta, porque, de fato, os números ainda não mostram a inflação lá nos 3%, como se espera para que a gente possa começar a ver um ciclo de queda da Selic aqui no Brasil. Ô, Cristiane, você tocou nesse shutdown, nessa paralisação do governo americano. Como é que isso deve impactar tanto a economia dos Estados Unidos? É um impacto lateral, como os investidores vêm mencionando? Eles não estão muito preocupados, né? Tanto eu estava olhando agora os índices futuros aqui do mercado de Nova York, estão apontando para cima, né? É como se eles, assim, ignorassem um pouco essa crise política instituída. Qual o impacto disso na economia e qual o impacto disso para o mercado? Pois é, né? Tem esse lado aí que ignora um pouco, mas por outro lado, o shutdown americano, claro que da mesma forma gera instabilidade política e isso acaba afetando percepção de risco do país, mas tem a questão também que com a paralisação americana, alguns indicadores que são super importantes aos olhos do Fed não estão sendo divulgados, como o payroll que você mencionou também, que era para ter sido divulgado na sexta-feira, mudou para essa semana, a gente ainda não sabe se vai de fato ser divulgado ou não, e aí com isso o Banco Central americano fica com uma visão um pouco escurecida, né? Fica cego, vamos assim dizer, com relação aos indicadores que deveriam sair, não vão sair, e para tomar a sua próxima decisão, né? Hoje a gente está num ciclo de queda de juros nos Estados Unidos, que também, como você mencionou, né, isso favorece a nossa moeda, porque a gente tem um diferencial de juros mais atrativo, especulativamente falando, né? Então entra mais fluxo de dólar aqui para o Brasil por conta disso, mas por outro lado gera uma incerteza se o Fed vai conseguir continuar baixando os juros ou não, sendo que ele não vai estar de posse desses indicadores, né? Ou até, pelo menos por enquanto, a gente acha que não, né? Se esse shutdown perdurar por muito mais tempo. Então, eu acho que é mais um sentimento de cautela mesmo do mercado e uma preocupação com essa questão do Banco Central americano também. Se a gente olhar ainda para a perspectiva dos investidores, 95% a gente olha para aquele CME Group, né, aquela ferramenta de apostas, né, se os investidores acham que a taxa de juros vai cair ou não, 95% esperam um novo corte. Em outubro tem mais 2 reuniões, tem mais uma no final, acho que em dezembro. Então, a maioria ainda espera mais 2 cortes do Fed até o final do ano, o que beneficia o Brasil. Agora, se a gente olhar para o nosso mercado aqui, Cristiane, a gente tem a expectativa de votação do MP 1303, que caduca na quarta-feira, então a gente não pode simplesmente ignorar o fato que, inclusive, pode caducar antes de ser votada, ou então ser consideravelmente desidratada. Todas essas hipóteses estão no radar. Ela prevê uma receita
de 20 bilhões de reais, um aumento de receita, de arrecadação de 20 bilhões de reais. Tem, por exemplo, o corte de gastos tributários, que também está na LDO e no LOA, no orçamento do ano que vem, com previsão de mais arrecadação de 20 bilhões de reais. Você vê risco desse orçamento ainda meio frágil, montado pelo governo federal, não dar certo, não se concretizar, impor alguns desafios em pleno ano eleitoral, assim, de aumento de arrecadação e cumprimento de meta? Você vê essa possibilidade? Sempre tem um risco, né, Amanda? Ainda mais quando a gente fala de ano eleitoral, né? A coordenação do governo ali com os demais partidos, ela precisa ser muito intensa ali para que o governo consiga aprovar as medidas que pretende aprovar aí num ano eleitoral, como você mencionou, né? E essa questão fiscal, né, que é uma questão fiscal que que você comentou, ela é super importante para a evolução futura da economia do país, né? A gente teve agora a aprovação da isenção do imposto de renda, que retira parte da arrecadação, então a gente já vai ter uma arrecadação menor o ano que vem, e o governo precisaria fazer uma compensação, pensando aí nessa medida provisória que praticamente desidratada ao longo desta semana. Então, de onde que o governo vai tirar essa compensação para a conta fechar no final do ano que vem, num ano eleitoral? Então, ela com certeza é super importante, ela não tem impacto imediato para a economia em si, porque demora para fazer efeito mesmo, né? Essas questões fiscais, elas demoram mais para ter efeito prático na economia, mas tem efeito na questão eleitoral e isso gera volatilidade para o mercado. Você vê as perspectivas fiscais do governo, Cristiane, para 2026 e a partir de 2027? Desculpa, eu não escutei o comecinho da pergunta. As perspectivas fiscais, né, para o governo em 2026 e a partir de 2027, qualquer que seja o governo, quais são os principais desafios nesse fronte fiscal? Eu acho que os principais desafios para um novo governo, né, porque vai ser um novo governo, levar adiante as principais reformas que ainda estão acontecendo, né? A gente teve uma parcela da reforma tributária já iniciada, mas ela ainda não foi finalizada, então acho que essa é uma questão importante. A gente tem ainda um sistema tributário muito amarrado e isso acaba afetando o bolso, né, do brasileiro, então eu acho que a reforma tributária é o principal, e a reforma administrativa também. Então eu acho que o próximo governo deveria focar nas reformas, pensando em crescimento sustentável do país, né? Acho que a principal questão do Brasil é essa, né? Que são questões que acabam levando tempo para serem aprovadas no governo, porque, claro, que depende do acordo de muitas bancadas ali, né? Mas que são importantes, como eu mencionei, para o crescimento sustentável do país, que a gente ainda não está vendo, né? O Brasil ainda está. A gente tem uma expectativa de crescimento um pouquinho melhor para esse ano, mas a gente ainda cresce muito pouco, né? Entre 1,5% e 2% ali por ano. Então, para melhorar esse crescimento econômico, de fato, a gente precisaria de um avanço mais significativo nas reformas. Tá ótimo, Cristiane. Você, para o ano que vem, você está com projeção de crescimento de quanto, mais ou menos? Para o ano que vem, a estimativa de crescimento é um pouquinho abaixo desse ano, né? Esse ano estima-se um crescimento de 2,20%. O ano que vem está mais próximo de 1,80%, entre 1,80 e 2%. Tá certo, né? Uma desaceleração assim, devagar. Tá ótimo, Cristiane. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Volte sempre. Obrigada, Amanda. Bom dia a todos.